Dentre todos os povos nativos das Américas, os povos pré-colombianos, dentre todos os povos indígenas talvez mais famosos mundo afora, seja sem sombra de dúvidas os maias, astecas e incas. A sua incrível e espetacular arquitetura, que muitos aí não sabem basicamente como foi feita até os dias de hoje, a sua cultura, as suas origens, ainda assim, é um grande mistério. Mas neste vídeo eu estarei falando a respeito de sua língua antiga, de sua cultura, de sua etnia, de suas raízes bíblicas e de muito mais. Por isso, eu peço que já deixem os seus likes e também os seus comentários e não se esqueçam de se inscreverem no canal Mistérios de Elohim. Quando os portugueses e também os espanhóis chegaram nas Américas, quando se depararam com os povos nativos, os povos indígenas, logo eles se perguntaram qual seria a origem dos povos indígenas, dos povos pré-colombianos. A verdade é que na época se usava aí os padres, jesuítas, entre outros aí da Igreja Católica. Nessa época se utilizava aí a tabela das nações para saber as origens dos povos através de certos personagens do livro de Gênesis no capítulo 10 e também do livro de Crônicas no capítulo 1. Eles utilizavam a tabela das nações para ali poder ver quais seriam os originadores de tais povos. Então, muitos ficaram confusos porque não sabiam definir corretamente qual seria o ancestral dos povos indígenas, dos descendentes dos filhos de Noé. Mas ao longo do tempo, isso foi resolvido, até porque foi se interpretado e também foi se usado aí graças aí aos testes genéticos dos povos indígenas, já sabemos quais são as suas origens. E por conta disso, nós sabemos quais foram os seus originadores e quais foram os ancestrais de tais originadores segundo a Bíblia, segundo Gênesis capítulo 10 e as tradições judaico-semíticas antigas. Existia até mesmo uma teoria que se achava que eram, na verdade, tribos perdidas de Israel, que esta teoria caiu totalmente, até porque os povos semitas são povos bem diferentes dos povos indígenas. A cultura, o povo mais intrigante entre os povos pré-colombianos que os espanhóis e também os portugueses encontraram ou souberam ali de sua existência foi a civilização maia do povo mesoamericano. E é conhecido aí por seus antigos templos e glifos. A sua escrita maia é o sistema de escrita mais sofisticado e altamente desenvolvido das Américas pré-colombianas, algo que assustou até mesmo aí os espanhóis. Também é conhecido por sua arte e arquitetura, que é muito, mas muito complicada de se fazer para um povo indígena naquela época, a sua matemática, o seu calendário e o seu sistema astronômico. A civilização maia se desenvolveu-se na região Maia, uma área que hoje compreende o sudeste do México, toda a Guatemala e Belize, e as porções ocidentais de Honduras e El Salvador. Inclui também as planícies do norte da península de Yucatán e as terras altas guatemaltecas da Sierra Madre e o estado mexicano de Chiapas, sul da Guatemala, El Salvador e as terras baixas do sul da planície costeira do Pacífico hoje. Hoje os seus descendentes, conhecidos coletivamente como os maias, somam bem mais do que 6 milhões de indivíduos ou descendentes, falam mais de 28 idiomas maias sobreviventes do antigo maia antigo, da antiga língua maia, e residem aí quase na mesma área que seus ancestrais antigos. Agora sobre a etimologia aí do termo maia. Maia é um termo moderno usado para se referir coletivamente aos vários povos que habitavam aí nesta área onde se encontravam os povos maias. Eles não se autodenominavam maia e não tinham um senso de identidade comum ou unidade política. Agora sobre a arquitetura maia antiga. Os maias produziram uma vasta gama de estruturas e deixaram um extenso legado arquitetônico. A arquitetura maia também incorpora várias formas de arte e também de textos hieroglíficos.
A arquitetura de alvenaria construída pelos maias evidencia especialização artesanal na sociedade maia, organização centralizada e meios políticos para mobilizar uma grande força de trabalho. Muitos até mesmo acreditam que não foram os próprios maias que construíram tais artesanatos, tais arquiteturas antigas gigantescas, até porque existe entre eles e entre outros povos ali junto deles, que quando eles chegaram àquela região já estavam tais edifícios, tais arquiteturas ali já feitas. Sobre o sistema de escrita maia antigo, que intriga muito as pessoas, o sistema de escrita maia é uma das realizações mais notáveis aí dos habitantes pré-colombianos das Américas. Foi o sistema de escrita mais sofisticado e altamente desenvolvido aí de mais de uma dúzia de sistemas que se desenvolveram aí na Mesoamérica. As inscrições mais antigas em uma escrita maia identificável datam aí de 300 a 200 antes de Cristo, na bacia de Petén. No entanto, isso é precedido por vários outros sistemas de escrita mesoamericanos, como as escritas epiolmeca e zapoteca. A escrita maia primitiva apareceu na costa do Pacífico da Guatemala no final do século I depois de Cristo, ou início do século II depois de Cristo. As semelhanças entre a escrita estímica e a escrita maia da costa do Pacífico sugerem que os dois sistemas se desenvolveram em conjunto por volta aí de 250 depois de Cristo. A escrita maia tornou-se um sistema de escrita mais formalizado e consistente. Agora sobre a linguagem do povo maia. Antes de 2000 a.C., os maias falavam uma única língua, apelidada aí pelos linguistas de proto-maia. A análise linguística do vocábulo proto-maia construído sugere que a pátria proto-maia a original no caso, estava no oeste ou norte das terras altas da Guatemala. Embora a evidência não seja conclusiva, o proto-maia divergiu durante o período pré-clássico para formar os principais grupos linguísticos maias que compõem a família aí de línguas aí, incluindo o Huastecan, Grande Quechean, Grande Quianjobalan, Mamean, Tzeeltalan, Xolan, Yucatecan. Estes grupos divergiram-se ainda mais durante a era pré-colombiana para formar mais de 30 idiomas que sobreviveram até os dias modernos. Uma curiosidade é que, inclusive, todos os textos maias antigos, ou pelo menos clássicos ali, em toda a área maia, foi identificada ali como sendo na língua Cheolan. Agora sobre as suas origens genéticas e bíblicas também, aí segundo as tradições antigas, já foi comprovado aí pela ciência que os povos pré-colombianos, os povos indígenas aí das Américas, todos eles vieram aí da Ásia em um tempo bem remoto na antiguidade, e por conta disso eles têm esta genética aí proveniente aí talvez aí dos povos ali da região da China, da região da Mongólia, da região ali da Indonésia, das Filipinas, entre outras regiões aí da Ásia, o que corresponde ali até mesmo ao aspecto físico de tais povos ali naquela região da Ásia, onde são muito semelhantes e parecidos. Como nós sabemos que os ancestrais aí de tais povos aí dos maias são vindos aí da Ásia, nós podemos então traçar uma linhagem bíblica deles segundo as tradições semíticas, judaicas antigas, as quais vão dizer que o pai ancestral dos chineses, entre outros povos asiáticos ali, no caso é Sim, filho de Canaã, e por conta disso Sim, filho de Canaã, é o pai ancestral aí dos povos pré-colombianos, dos maias antigos, numa interpretação bíblica de suas origens, das origens aí do povo maia. É bem interessante quando comparamos e vemos ali os sacrifícios cananeus antigos e os sacrifícios humanos que os povos maias praticavam na antiguidade para agradar às suas divindades, o que é muito, mas muito similar. Agora, a respeito dos astecas. Os astecas era um povo aí mesoamericano, né? A sua cultura aí floresceu no centro do México, no período pós-clássicos aí de 1300 a 1521. O povo asteca incluiu diferentes grupos étnicos aí do centro do México, particularmente aqueles grupos que falavam a língua Nahuatl,
que denominava ali grandes partes da Mesoamérica dos séculos ali passados. A cultura asteca foi organizada em estados-cidades ou cidades-estados, chamados aí em asteca de Alpetel, alguns dos quais se juntaram para formar alianças, confederações políticas ou impérios. O Império Azteca era uma confederação de 3 cidades-estados estabelecida em 1427, Tenochtitlan, cidade-estado do México, ou Tenochtitlan, ou Texcoco e Tlaxcopan. Anteriormente, parte do Tenopac Império, cujo poder dominante era Azcapotzalco. Embora os termos astecas aí sejam muitos restritos ao México, ali em Tenochtitlan, também é amplamente usado para referir-se a Nahuatl, ali aos povos do centro do México na era pré-hispânica, bem como a era colonial espanhola, aí datada de 1521 a 1821. Uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam a respeito aí dos povos maias, astecas e incas é que os povos maias, astecas e incas, eles também têm as suas versões do dilúvio bíblico, exatamente, o dilúvio em outras culturas, em outros povos. São mais de 200 culturas que compartilham, que têm aí em comum o dilúvio, um dilúvio global, enviado ali pelos céus por Deus para destruir a humanidade. E com os maias e astecas e também os incas não é diferente. Eles têm a sua versão aí do dilúvio, o que faz com que eles estão conectados aí com as escrituras sagradas, porque além disso eles também têm outras culturas, outras tradições antigas deles que vão falar de coisas ali que só as escrituras sagradas falavam. Nós vemos ali tradições deles muito semelhantes às tradições ali do livro de Gênesis, como o próprio dilúvio de Noé. O povo asteca, assim como o povo maia, também compartilha o mesmo ancestral bíblico, segundo as escrituras, que seria, no caso, Sim, filho de Canaã. É muito provável que alguns dos povos descendentes de Sim tiveram uma genética ali jafeítica, como nós vemos ali na Ásia, com os povos chineses, entre outros povos. Mas alguns dos povos cineus não tiveram esta genética e ali tem o seu tom de pele ali muito similar ao de outros povos camitas, apesar de ser um pouco mais claro. Outro império que estava próximo aí dos maias e dos astecas é o famoso Império Inca, chamado aí de Império Incam e chamado também de Tahuantinsuyo pelos seus habitantes, Quechua para o Reino das Quatro Partes. Foi o maior império aí na América pré-colombiana. O centro administrativo, político e militar do império estava na cidade de Cusco. A civilização Inca surgiu aí no Peru, nas terras altas aí no início do século XIII. Os espanhóis ali começaram ali a conquista do Império Inca em 1532 e em 1572 o último estado Inca foi totalmente conquistado pelos espanhóis. A etimologia aí dos incas, no caso do termo Inca, os incas referiam-se ao seu império como Tuansinsuyu, os quatro Suyu, em Quechua, Tawa, em quatro Nitin, é um sufixo que nomeia um grupo de modo, em Tawantina, é um quarteto, um grupo de 4 coisas tomadas juntas, neste caso os 4 Suyu, regiões ou províncias, cujos cantos se encontraram na capital, os 4 Suyu. Sobre as origens aí bíblicas ancestrais dos povos aí incas, os incas, assim como os maias e astecas, também são descendentes dos cineus, são descendentes ali de Sim, que é filho de Canaã. Muito provavelmente, ambos os povos, tanto maias, astecas e incas, compartilham também uma genética jafeítica muito grande ali em suas veias. É muito interessante aqui nós ressaltarmos a semelhança arquitetônica aí dos povos pré-colombianos, aí, no caso maias, astecas e incas, e os povos sumérios da antiga Suméria. Isso também ressalta aí a conexão de tais povos com os antigos descendentes de Sim, que era filho de Canaã. Os seus sacrifícios também ali são uma prova clara disso. Eu espero que tenham gostado
deste vídeo. Espero vocês aqui no próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.